Hora de falar sobre direito previdenciário e alguns problemas que podem surgir na hora de dar entrada no benefício. Aqui conosco, Paulo Vitor Souto, advogado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Olha só, vários telespectadores entraram em contato com o Jornal da Correio falando que contribuíram com o INSS e na hora de se aposentar, de dar entrada no benefício, não tiveram o benefício autorizado, tiveram alguns problemas. O que acontece nessa situação e o que a pessoa que deu entrada, que não conseguiu o benefício, pode fazer, Paulo? Linda, parece até contraditório com as entrevistas que nós mencionamos nas semanas anteriores. Porque a gente sempre disse, você contribuindo, você tem como se aposentar. Agora, infelizmente, essa situação dos telespectadores é muito comum. É algo corriqueiro que acontece quase que diariamente. A pessoa contribui a vida inteira para o INSS e no momento de dar entrada no benefício, não tem um benefício deferido. Agora, é diferente daquela pessoa que não tem o tempo suficiente, porque essas situações, elas simplesmente acontecem quando a pessoa contribui e efetivamente teria o tempo, porque trabalhou, por exemplo, de carteira assinada 30 anos ou 35 anos, sendo que isso se dá, Linda, por uma razão bem específica. Muitas vezes, alguns empregadores, eles simplesmente descontam a previdência do empregado e simplesmente não repassam para o INSS. Isso gera, de certa forma, um rombo na Previdência, gera uma lacuna que o INSS não reconhece aquele tempo de serviço porque não foi efetivamente recolhido. Também é possível acontecer essas circunstâncias, Linda, quando o próprio INSS, por alguma questão de falha de sistema, tem o benefício, o segurado paga a Previdência e não tem o repasse efetivo, ou tem o repasse e não é computado no sistema da Previdência. Isso pode gerar o problema que os segurados têm no momento da entrada no benefício e não ter esse benefício deferido. Certo. Aí, nesse caso, o segurado, ele é prejudicado? Corre o risco de repente, ficar sem aposentadoria? O que acontece? Linda, em um primeiro momento, ele sim, será prejudicado. Eu digo no primeiro momento, por quê? Porque ele vai no âmbito administrativo, requer e vai ter o benefício indeferido. Entretanto, ele recorrendo tanto administrativamente ou judicialmente, ingressando com ação judicial, não tenho a menor dúvida que ele conseguirá êxito e terá o benefício assegurado. Entretanto, isso leva um certo tempo, porque, querendo ou não, muitas vezes a pessoa dá entrada no benefício querendo aquilo ali o quanto antes. Muitas pessoas estão fazendo isso agora, nesse momento, com medo da reforma da Previdência. Sim. E termina sendo prejudicado nessas circunstâncias, porque simplesmente espera ter o benefício e no momento que vai dar entrada, não tem esse benefício reconhecido. Quando eu digo que o prejuízo é indireto e é no primeiro momento, é porque isso compete ao INSS fiscalizar. Se o segurado comprovar através de documentos hábeis que realmente contribuiu, que realmente teve um vínculo empregatício, que tinha descontado o INSS, a Justiça vai reconhecer isso junto ao INSS e vai deferir a aposentadoria ao segurado. Você falou em documentos hábeis. Que documentos são esses? Carteira de trabalho é essencial para que um trabalhador, toda a vida que você tenha a carteira assinada, guarde. Por mais que seja aquela carteira de trabalho velha, certo, essa é a mais relevante. Contra-cheques do seu emprego, você pode guardar ao longo de toda a sua vida. Carnês da Previdência, muita gente conhece aquele carnê laranja, que você contribui como um contribuinte autônomo, individual. Isso você também deve guardar, se você fizer dessa forma, para que haja comprovação em caso de indeferimento. Então, essas são as circunstâncias que realmente pode fazer com que o trabalhador comprove. Muitas vezes, isso também acontece quando o trabalhador ele simplesmente ingressa na Justiça do Trabalho, quando tem um vínculo clandestino, a Justiça do Trabalho reconhece esse tempo e simplesmente obriga o empregador a pagar a Previdência e o empregador não faz, porque não compete à Justiça do Trabalho obrigar o pagamento da Previdência. Compete ao INSS fiscalizar e exigir isso. E essa falha entre a legislação trabalhista e previdenciária é que realmente gera esse prejuízo para o segurado. A gente tem aqui a pergunta do Lúcio Cláudio, lá de Campina Grande. Ele disse que deu entrada na aposentadoria do pai por idade, já tem 3 meses, só que ainda não teve resposta. Ele está perguntando quanto tempo se espera por essa resposta do INSS, se deve receber o benefício ou não. Linda, isso deveria ser o mais rápido possível, mas infelizmente a gente tem visto na prática cotidiana que vários segurados dão entrada em diversos benefícios, seja de aposentadoria por idade, seja de salário e maternidade, que é um benefício extremamente curto, e infelizmente isso está demorando meses. Eu já vi pessoas esperarem 6, 7, 8 meses para ter uma resposta de um requerimento administrativo, o que realmente não pode ser crível, que não pode ser aceito. Mas infelizmente não há prazo, regra geral, para que o INSS apresente essa resposta. Depende muito da disponibilidade e da celeridade da agência que ele deu entrada. Tem algum modo de evitar determinados problemas, como a gente estava falando, né? Muita gente tentando aí dar entrada no benefício, acaba
tendo o benefício negado por alguns problemas. Como evitar isso? É o que eu sempre digo, se a pessoa é empregado e tem carteira assinada, a pessoa sempre tem a contribuição mensal. E hoje em dia, com acesso às tecnologias, com uma própria palma da sua mão, através de aplicativos de bancos, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, você pode simplesmente consultar a Previdência mês a mês. Você também pode comparecer à agência do INSS para habitualmente fazer um levantamento de quanto tempo já há recolhido do INSS. Quando há essa circunstância, você vislumbra no primeiro momento que determinado período trabalhado não foi pago, você já pode se precaver para evitar que no momento que você venha a requerer o benefício, não tenha esse benefício indeferido. A gente tem aqui algumas perguntas dos telespectadores, mas aí perguntas mais gerais, como por exemplo, aqui a Joelma, né, que é uma pergunta muito corriqueira, muito comum entre os nossos telespectadores. Ela diz que a pessoa que nunca contribuiu, como é que faz para ter a possibilidade de conseguir aí a aposentadoria, né? O que é que faz a partir de agora, por exemplo? Se nunca contribuiu, você pode começar a contribuir a qualquer momento para a INSS, não tem problema algum. Hoje em dia, para se aposentar por idade, você tem que contribuir 180 meses, ou seja, 15 anos. A partir desse momento, você contribui e atinge os requisitos de idade e tempo de contribuição, você pode se aposentar. A questão é que muitas vezes as pessoas começam a contribuir um tanto quanto tarde e não tem mais realmente a saúde para continuar trabalhando e contribuindo. Nessa situação, se você realmente comprovar a sua carência financeira, a gente volta ao assunto da semana passada, que são os amparos assistenciais, os BPCs. Sem contribuir, você pode ter um amparo assistencial ao deficiente ou ao idoso, dependendo das circunstâncias. Muito bem. Bom, nosso tempo acabou, Paulo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos fazer o seguinte, semana que vem Paulo volta. Para você que está com a dúvida, que não deu tempo da gente tirar ela aqui hoje no programa, você manda para o nosso WhatsApp 98164-4585, 98164-4585. A gente vai juntar todas essas questões, todas essas perguntas, e aí semana que vem Paulo está aqui para respondê-las. Combinado? Combinado. Até semana que vem.